dia, alunos do 8º ano. Vamos iniciar a nossa aula de redação, né? Nós estamos trabalhando aí o livro 5, da página 48 até a página 50. E o tema da nossa aula de hoje é narrativa de ficção científica, né? Esse termo aí, ficção científica, né? Ele nada mais é do que um gênero literário, né, que apresenta histórias fictícias, histórias imaginárias, né? E essas histórias, elas podem ser no passado, no presente ou no futuro, né? Onde grandes coisas podem acontecer, né? Um grande exemplo que nós temos aí, que vocês conhecem, de ficção, de história, né? É a história do Homem-Aranha, né? Onde um homem é picado por uma aranha e se transforma aí num super-herói, né? E nós temos vários outros contos, outros né, exemplos de histórias de ficção. Agora, vamos lá, a tia Andréia vai fazer a leitura aqui da página 48 e vocês acompanham aí com a tia Andréia e depois vocês vão realizar aí as atividades da página 58 e 59. Então, narrativa de ficção científica. Carros voadores, seres alienígenas e planetas em uma galáxia distante são elementos frequentes na imaginação criativa do ser humano a respeito do desconhecido. O gênero literário que mais explora essa criatividade é a narrativa de ficção científica. E tem base na especulação da ciência para a criação de conceitos e de mundos que possam impactar uma sociedade. Não é consenso, no entanto, quando se deu início à literatura de ficção científica. Para alguns estudiosos, as primeiras narrativas do gênero seriam no século XIX, com a criação de Frankenstein, de Mary Shelley, e as obras de Júlio Verne. É possível, no entanto, reconhecer a origem do gênero ainda mais longe no passado, com o escritor Jonathan Swift, cujo livro As Viagens de Gulliver, em 1726, é considerado um pioneiro da ficção científica. Nessas narrativas, a hipótese científica é trabalhada como se fosse uma verdade. Não é igual ao método científico que necessita de provas para existir, o modo que seja plausível à história fictícia, ainda que o mundo real seja improvável. Com base na especulação científica, a imaginação é amplamente utilizada para pensar em coisas inexistentes na realidade, mas que às vezes sugerem situações que podem se concretizar no futuro. As Viagens de Gulliver, por exemplo, é mencionado que Marte tinha 2 luas, o que foi de fato descoberto em 1877. Olha que bacana, hein? Alguns dos principais assuntos abordados em narrativas de ficção científica são viagem espacial ou no tempo, universos paralelos, seres extraterrestres, pós-apocalipse, futuro amplamente tecnológico e etc. Com os avanços científicos atuais, muitos desses mundos imaginários parecem que estão se tornando realidade, como o uso da inteligência artificial com os consequentes questionamentos do papel dos robôs na sociedade humana. Então, olha, há muitas coisas, né, que ficavam aí nas histórias fictícias de ficção científica aí, muitas coisas hoje estão aí à tona na realidade, né? Tinha um desenho muito antigo, vocês não vão conhecer, né? Que são os Jacksons, onde eles faziam tudo pelo computador, né? Na época lá do desenho, não era internet, mas era assim, redes sociais, era tudo feito virtualmente. Quem diria que hoje estaríamos vivendo essa realidade, né? Agora tem aí um texto
né, um trecho do texto As Viagens de Gulliver, né, e vocês vão ler esse trecho aí para a tia Andréia, tentando aí identificar os elementos que aproximam a narrativa da ficção científica. Ou seja, vocês vão ler esse texto tentando aí, né, aproximar os elementos a ficção aí da história, ok? Aí, terminada de ler essa leitura aí do trecho das Viagens de Gulliver, vocês vão fazer aí para a tia Andréia as atividades da página 58 e 59. E alguma dúvida que surgir, vocês podem mandar mensagem para a tia Andréia, ok? Tchauzinho, até a próxima aula.